Bom dia para todos. Vamos então continuar nossas discussões, mostrando alguns casos que eu acho interessantes, acho que tem alguma coisa para a gente discutir. Esse primeiro caso, por exemplo, é meio que uma recordação de coisas que a gente já viu em conversas anteriores. Isso aqui é um paciente assintomático, foi um achado de imagem e chamou a atenção o seguinte: a gente vê aqui o brônquio principal direito, vê uma outra imagem arredondada aqui e vê uma terceira imagem alongada e aparentemente não com densidade de ar, como a gente vê aqui dentro do brônquio, mas com uma densidade heterogênea, né? E quando a gente reconstrói, a gente vê, na verdade, que a gente tem aquele brônquio que a gente já discutiu antes, aquele brônquio cardíaco, e vê o lobo cardíaco. Isso aqui é pulmão, é parênquima pulmonar, formando não só, quer dizer, o paciente tendo não só um brônquio acessório, mas um lobo acessório. Tá? Então, uma imagem curiosa, uma imagem diferente, né? Mas indo mais longe naquela variação anatômica que eu já tinha mostrado na aula de anomalias. Né? E aqui a reconstrução, esse caso foi mandado pela professora Esterla Brunilla, do Fundão, e olhem que bonito ficou essa reconstrução com esse lobo que parece um pulmãozinho pendurado aqui nessa porção medial. Então, é um brônquio cardíaco e um lobo cardíaco. Né? Aqui a gente vê a mesma coisa, um caso mandado pelo Dr. Arthur Soares Souza, lá de São José do Rio Preto, a mesma coisa e, mais raro ainda, à esquerda. A grande maioria desses casos de brônquio cardíaco que a gente vê é à direita. Né? Mas aqui a gente tem à esquerda e também com aquele pulmãozinho, com aquele lobo acessório. Né? Então, indo mais longe nessas variações. E lembrando esse caso aqui, eu já mostrei, a possibilidade de complicações nesse lobo cardíaco. Né? Isso aqui era uma menina de 15 anos, tinha infecções respiratórias de repetição, tomografia mostrou esse aspecto estranho, né? Várias imagens arredondadas, aeradas, fazendo uma opacidade na porção inferior da região hilar direita, lesão de parênquima também, uns focos de opacidade no parênquima, e a gente tinha, então, um brônquio cardíaco e um lobo cardíaco grande e cheio de bronquiectasias. Né? Então, um lobo bastante grande, bem maior do que os dois que eu mostrei anterior, e essa reconstrução mostrando as bronquiectasias, esse lobo sofria infecções de repetição, e mostrando, então, a destruição do parênquima e a formação de bronquiectasias. Esse paciente foi operado e ficou ótimo pós-ressecção desse lobo doente e continua bem. Bom, mudando um pouco de assunto, um dos problemas para o radiologista, para o pneumologista, são os nódulos solitários, né? Nódulo de pulmão. Essa paciente, por exemplo, uma mulher de 70 e poucos anos, 79 anos, que tem um nódulo teve um nódulo observado numa radiografia de tórax. Fez a tomografia e a gente vê aqui essa imagem, que é um nódulo absolutamente indeterminado. Isso pode ser uma lesão benigna, isso pode ser uma lesão inflamatória, isso pode ser uma lesão neoplásica, um carcinoma de pulmão, isso pode ser uma metástase, ou seja, não há nenhum critério aqui, em princípio, para eu definir essa condição. Aqui, de novo, o lobo está lá, o nódulo está lá em topografia anterior, né? Visto aqui. Mas quando é medida a densidade, a gente observa que esse nódulo tem uma média de menos 32 unidades.
com uma mínima de -52, ou seja, não tem ar no interior para diminuir essa densidade, e uma densidade máxima de 3 unidades. Tá? O que a gente vê aqui. Então, isso aí caracteriza gordura no nódulo. Tá? Então, é um nódulo com gordura, o que restringe muito as possibilidades diagnósticas. Então, eu queria chamar a atenção aqui de duas coisas. Primeiro, a importância da gordura. E segundo, para os radiologistas que estão ouvindo, a importância de medir densidade. Eu já ouvi algumas pessoas falarem: ah, não, eu acho esse negócio de densidade pouco importante. Isso é uma radiobobagem, tá? Ninguém de bom senso pode falar uma coisa dessas. Medida de densidade é fundamental em radiologia torácica, pelo menos, tá? Então, esse nódulo com gordura, a gente restringe as possibilidades para essas três aqui: amartoma, lipoma, tá? Não esquecendo que muitas vezes a gente diz que gordura é um sinônimo de benignidade. Não é verdade. Porque metástases, por exemplo, de liposarcoma, ou liposarcoma em si, podem conter gordura e é uma lesão maligna. Tá? Então, gordura não é sinônimo de benignidade. E aqui a gente vê um caso de lipoma pulmonar confirmado. Um caso que a gente publicou um tempo atrás, junto com a doutora Miriam Barreto, que deve estar nos assistindo, e um nódulo, em princípio, indeterminado, mas quando foi feita a medição, ele tinha uma média de -41 unidades, variando de -62 a -21. Eu chamo a atenção para vocês que a faixa de gordura é a faixa de -30 a -150 unidades. Essa é uma faixa onde a gente normalmente caracteriza gordura. Tá? E uma outra lesão, além do lipoma, e até mais comum do que o lipoma pulmonar, é o amartoma. Né? O amartoma, ele pode ter só gordura, e aí o diagnóstico não há critério de imagem para diferenciar do lipoma, né? Mas ele frequentemente tem também calcificações. Então, quando eu encontro uma lesão pulmonar com calcificações e gordura, a grande possibilidade é que seja um amartoma. E aqui a gente vê essa lâmina que foi muito feliz para isso, mostrando a cartilagem, né, aqui em roxo, e as células de gordura. Então, isso aqui é o selo diagnóstico de um amartoma. Gordura associada à cartilagem, que é o que acaba calcificando nessas lesões. Né? Aqui um outro caso, mostrando o mesmo aspecto. Né? Pode ter só gordura, pode ter só calcificação, o amartoma, ou pode ter as duas coisas. Eventualmente, a coisa dá uma complicada, como a gente está vendo aqui. Um nódulo com a mesma característica dos anteriores, medindo-se a densidade, -45. Tá? -65 e -21 nos extremos, ou seja, um nódulo de gordura. Grande vontade que a gente tem é de dizer que isso seja um lipoma. Né? Mas vamos ver o caso como um todo. Existe um derrame pleural volumoso do outro lado, pulmão colapsado aqui, essa região mais densa. Né? Então já ficou esquisito. E quando a gente vê o caso completo, tem uma massa enorme invadindo a parede, né? Crescendo para dentro daquela cavidade pleural cheia de líquido, e que era um grande liposarcoma. Né? Inclusive destruindo, tá vendo? Corpos vertebrais, invadindo a coluna vertebral, a medula, pegando toda essa região. Nesse caso aqui, foi mais fácil identificar como metástase, porque já no exame de tórax a gente via o tumor originário. Mas, eventualmente, esse liposarcoma está em abdômen, está em partes moles, está em coxa, em membros inferiores. Então, ter atenção para isso, porque a metástase pode se comportar da mesma forma. E aqui, só para vocês verem alguns aspectos
de calcificações de amartoma, né? Normalmente são calcificações irregulares, né? Mas pode ter esse padrão que é comparável com pipoca, que é uma calcificação muito típica. Eu acho que está todo mundo de quarentena, então há muito tempo que ninguém vai ao cinema, mas para aqueles que esqueceram como é que é uma pipoca, eu estou mostrando aqui o formato da pipoca, né? Então, isso é do amartoma. Outra coisa a tomar cuidado também com calcificação é que a gente costuma afirmar que essas calcificações grosseiras, normalmente são benignas. Cuidado, porque metástases, especialmente metástases de osteosarcoma, de sarcomas ósseos, podem ter calcificações extremamente grosseiras, da mesma forma que esses amartomas, né? Aqui um outro caso de amartoma, esse com muita gordura. Não tenho aqui a medição de densidade, mas a gente já vê visualmente, né, que as densidades são heterogêneas e densidade aqui no interior muito baixa, semelhante à gordura da parede torácica. E aqui a lâmina mostrando isso. A cartilagem, né, um foco calcificado de cartilagem e muita gordura de permeio, né? Reforçando aquela lâmina, que eu acho que é o padrão que a gente tem que manter na cabeça do que se espera no amartoma: cartilagem e células de gordura. Aqui um outro caso, uma lesão maior, um paciente de 45 anos, assintomático, com essa massa grande, calcificada irregularmente, se tratava de um amartoma também. De novo, aqui o aspecto interessante da calcificação e da medida de gordura. Então, não há dúvida, essa investigação termina aqui. Não há nenhum sentido, vamos fazer uma biópsia, vamos confirmar histopatologicamente. Isso não tem nenhuma significado fazer um procedimento desse tipo. Esse diagnóstico está fechado por esse padrão. Aqui, uma outra coisa para a gente conhecer, ainda dentro desses nódulos calcificados. Esse caso aqui era um homem de 43 anos e que apresentou essas várias lesões, vários nódulos grosseiramente calcificados, né? Esse paciente tinha um tumor no tubo digestivo, um tumor estromal gastrointestinal, que é o chamado GIST. Vejam, a massa enorme em relação ao tubo digestivo, né, com essas calcificações. Nesses casos, a associação de nódulos pulmonares calcificados com GIST do tubo digestivo, o diagnóstico que se impõe é esse: tríade de Carney. E esses tumores pulmonares, esses nódulos pulmonares, correspondem a condromas. Condromas múltiplos associados a GIST é diagnóstico de tríade de Carney. É uma síndrome rara e onde existe a presença de GIST, de condroma pulmonar, solitário ou múltiplos, e de paragangliomas extraadrenais. Nesse caso não tinha. Então, na maioria dos casos, dois dos três critérios estão presentes. E isso é suficiente para fechar o diagnóstico da tríade de Carney. Aqui um outro caso, uma mulher de 30 anos, estava fazendo um pré-operatório de um tumor gástrico e foi encontrado essa massa calcificada. Então, está feito o diagnóstico da tríade de Carney. Aqui, uma mulher de 36 anos, a mesma coisa. Nódulos calcificados e um tumor no tubo digestivo. Então, isso é a coisa. E esses condromas, mesmo benignos, eles podem crescer, né? Como qualquer tumor benigno pode crescer. Isso aqui é uma evolução interessante, né? A paciente com 20 anos no primeiro exame e com 36 no segundo. Vejam, uma evolução de 16 anos e olhem o crescimento
desses nódulos ao longo do tempo. O crescimento e a proliferação das calcificações, né? Nesse primeiro exame, praticamente, a gente não via calcificação, e essa calcificação extremamente grosseira, 16 anos depois. Né? Aqui ainda dentro dessa linha de nódulos, um detalhe que eu acho interessante. Isso aqui era uma mulher de 64 anos, tinha dor torácica, foi no cardiologista, o cardiologista pediu um raio-x de tórax. Essa mulher era uma fumante, com uma carga tabágica alta, de 100 maços ano, né? E a radiografia de tórax, em junho de 2014, mostrou esse nódulo. Tá? Um nódulo que era visto tanto na incidência frontal como na incidência lateral. Né? Tomografia mostrou um nódulo absolutamente indeterminado, tinha densidade de partes moles, não tinha nenhuma característica própria e a tomografia continuou sem que a gente conseguisse definir a etiologia do nódulo. E aí, para os residentes presentes, eu pergunto para essa paciente qual o exame mais importante, exame de imagem, mais importante para esclarecer esse diagnóstico. Então, tem aquele aparelhinho de votar, os residentes estão votando, eu estou acompanhando aqui na tela, e vamos ver o que eles chegaram à conclusão. O exame mais importante é uma radiografia anterior. Tá? Essa paciente, tinha uma radiografia de 2 anos atrás. E o nódulo estava lá, exatamente com as mesmas características, com o mesmo padrão. Isso num nódulo sólido permite que a gente fique bastante tranquilo quanto à benignidade da lesão e, no máximo, se quiser ter um excesso de cuidado, controlar daqui a algum tempo. Mas é um nódulo que no meu pulmão eu não teria nenhuma preocupação. Diferente de nódulos semissólidos ou nódulos em vidro fosco, que esses sim, eventualmente correspondem a adenocarcinomas tipo lepídico, com crescimento lento, e que podem sim, em 2 anos, não ter crescimento perceptível e ser maligno. Mas esses nódulos sólidos, de regra, isso não acontece. Então, chamar a atenção de vocês da importância de radiografia anterior. Né? Pediu doente, a senhora não tem uma chapa, não fez uma chapinha há uns tempos atrás, porque muitas vezes permite que a investigação seja interrompida e que possa, no máximo, ser controlado. Eu queria fazer um intervalinho aqui, falar do chat, pedir a vocês se de alguma forma alguém ficou grato ou fica grato por a gente estar tendo essas sessões, se vocês quiserem retribuir isso para mim de alguma forma, usem o chat. Porque é horroroso eu saber que tem, sei lá, 150 pessoas aí, muitas pessoas amigas, queridas, ou outras que eu não conheço, mas que poderia conhecer, e fica um silêncio completo, ausente. Então, a forma de eu me comunicar com vocês, além dessa despedida, desse contato inicial, é o chat. Então, eu adoraria, eu peço sempre a Milene para me mandar o chat, eu leio cada coisa que cada um escreve. Então, eu adoraria receber comunicado de vocês, ou opinião sobre o que foi visto, ou críticas. Isso é uma coisa super importante, entendeu? Ou comentários de sugestões de coisas que podiam ser aproveitadas. Ou seja, aproveitar esse chat para a gente ter uma conversa. Tá? As críticas eu normalmente ignoro, risco, mas os comentários favoráveis eu vou adorar. Então, vamos, por favor, usem o chat que eu vou ficar bastante satisfeito. E eu queria discutir um detalhe que talvez para alguns de vocês seja um pouquinho chato essa discussão que eu vou ter daqui por diante, mas como eu recebi muitos comunicados querendo discutir o sinal do alvo que eu apresentei na última
na última discussão, qual era a importância daquilo, se tinha importância, ou se aquilo realmente era uma coisa característica do Covid, ou o que eu achava, papapá. Quer dizer, foi bastante grande o número de pessoas que questionou isso. Então, eu preferi, ao invés de responder individualmente essas pessoas, fazer uma nova discussão disso com um senso um pouquinho mais crítico, para a gente tentar organizar essa ideia na cabeça. Lembrando a vocês, foi um aspecto descrito recentemente, né, de um sinal visto em 2 pacientes com Covid, né, que se tratava de... Foi sugerido a denominação de sinal do alvo, que correspondia a uma opacidade periférica, né, uma área interna de menor densidade e um centro denso, realmente parecendo um alvo, né? E foi questionado o que correspondia a isso, esse centro, se seria um vaso, se seria outra coisa. Então, a discussão ficou em cima disso. Eu vou tentar organizar essa ideia, a forma com que eu interpretei isso, e fica valendo para quem quiser pensar diferente, escrever e trocar ideia, porque isso não é uma coisa fechada, né? Então, o que representa o centro do alvo? Já foi discutido se seria um vaso, dilatado ou não, ou se seria alguma outra condição, né? Então, tem algumas coisas que eu acho que vale a pena a gente considerar. Quando eu vejo uma imagem arredondada em 3 planos diferentes, e a gente viu isso muito nesses exames, em coronal, em sagital, em axial, isso não pode ser um vaso. Um vaso é uma imagem tubular e não redonda. Ele vai ser redondo em um plano, quando visto de topo, mas quando visto lateralmente, vai ser uma imagem alongada, né? Outra coisa é a medida de densidade. Um vaso não tem densidade de vidro fosco. Um vaso tem densidade maior, tá? E o formato de um vaso, ele é redondo, né? Um vaso visto de topo é redondo. Então, eu não espero de um vaso um formato irregular. Então, vejam bem, esse caso aqui, até que eu já tinha mostrado, a gente vê que, nesse caso, o centro do alvo é uma formação nodular e não um vaso. Por quê? Porque quando eu tenho um corte acima dele, na mesma imagem, mas um pouco acima do nódulo central, e outro um pouco abaixo do nódulo central, ele continua redondo. Eu não vejo a continuidade desse vaso para lado nenhum. Além de tudo, isso é muito grosseiro para um vaso periférico, é muito calibroso demais para um vaso periférico. Além de tudo, o contorno é irregular. Isso não é uma imagem redondinha, como eu esperaria de um vaso, né? Então, aqui a gente vê isso de novo. Outros casos de alvo, vejam que o vaso ele é redondo. E aqui a gente tem uma estrutura completamente irregular. Veja, aqui tem até um bico. Isso definitivamente não é um vaso, né? E a gente vê essa imagem, tanto em coronal como em sagital, é completamente redonda, tá? É nodular, desculpe, não é redondo, é arredondada nodular. Além de ser toda irregular, é arredondada. Então, definitivamente, isso aqui não é um vaso, né? De novo, o aspecto da imagem arredondada em todos os planos, né? Uma coisa muito interessante que eu pedi ao Felipe, o Felipe Nobre, para fazer. O Felipe, a gente troca muita figurinha dessas dúvidas que tem, é um cara que me ajuda muito a pensar, a gente pensa muito juntos. Eu pedi a ele para fazer umas medições de densidade de vidro fosco, porque isso é uma coisa muito interessante. O vidro fosco é uma zona, por princípio, onde a gente tem áreas de maior densidade, mas tem ar de permeio. É isso que faz o vidro fosco. Então, a gente espera que o vidro fosco
tenha densidades negativas. Às vezes, quando ele é muito denso, até próximo às densidades da gordura, né? E quanto menor o componente de partes moles e quanto maior o componente de ar, essa densidade vai se tornando cada vez mais negativa, até chegar perto da densidade do ar mesmo, que é menos 900 e poucos. Então, aqui ele fez essas medições, está vendo? Aqui a média deu menos 400 nesse quadrado. Aqui a média deu menos 300. Né? Aqui já mais branco. Com mais ar, você vê, aqui é mais branco. Média um pouco maior. Aqui já mais escuro. Média um pouco menor. Aqui menos 300, aqui menos 500. Tá? Então, isso é a densidade de vidro fosco. Aqui um caso de Covid, tá? Média menos 300, menos 500, ou seja, média sempre muito negativa. Né? E aí a doutora Diana Penha, lá de Portugal, que também está participando intensamente dessa discussão, eu pedi a ela para fazer as medições daquele caso dela. Né? E a gente tem ali medições todas negativas. Embora seja até mais denso do que outras áreas de vidro fosco, né? Mas menos 200, menos 110, menos 130, ou seja, todas medições negativas. Evidentemente, eu não posso ter um vaso com densidade negativa. Né? Então, não há dúvida que isso não é um vaso. Só que nada impede também de eu ter vaso dentro dessa lesão. E é o que a gente vê aqui. Caprichosamente nesse plano, a gente pegou uma outra lesão que tem a periferia semelhante a desse caso e que tem 3 pontos aqui mais densos. Tá? Esses pontos são vasos. Mas peraí, aí vocês vão dizer assim, mas como na periferia? Por que não está no centro? Porque é óbvio que quando eu tenho um lóbulo secundário, o vaso que entra vai ramificar. Então, claro que se eu pegar logo no início, logo na abertura do lóbulo, eu posso ter uma artéria só e central. Mas quando eu vou para o miolo do lóbulo, a parte mais central, veja, a artéria já bifurcou. Então, quando eu faço um corte nessa linha azul, olha aqui, eu tenho várias imagens vasculares menores, como tenho aqui, tá? Algumas delas mais periféricas, algumas mais centrais. Então, não esperem, não tenham essa ideia que lóbulo secundário vai ter sempre uma artériazinha central no meio dele. Não é assim que a banda toca, tá? O esperado é isso, a artéria tem que ramificar. Né? Eu posso até, em um determinado ponto, ter isso, mas não é o que eu vou encontrar na parte mais central do lóbulo secundário. Né? E aqui foi interessante que foi injetado o contraste, né? Esse paciente tinha contraste, e olha que interessante, a gente vê naquele centro, quando faz uma janela para partes moles, praticamente o centro desapareceu. E a gente vê 2 imagens mais densas aqui, que estaria uma aqui e outra aqui, isso sim são os vasos dessa região. Tá? Não vejo nada naquele centro. Nessa outra aqui, vejam, o vaso grande aqui e ali alguns vasos de permeio àquela lesão do centro. Né? Então, respondendo à pergunta, pode sim ter vaso no centro, mas essas imagens centrais, arredondadas, bem no interior da lesão, na verdade, não são vasos. Aqui, de novo, olha, a coisa com contraste, os vasos. Com contraste, os vasos na periferia, sem nada naquele centro. Tá? E aqui, nessa reconstrução com corte mais espesso, nessa reconstrução in
vê nitidamente que são vasos, né? E aqui, nesse caso, nada de vaso. Aqui a doutora Diana ainda fez uma reconstrução a cores e que acho que foi muito feliz para mostrar isso. Está vendo? No centro daquela lesão, onde a gente via aqueles 4 pontos densos, olha ali, cheio de vasos no interior. Tá? Então, aquilo era tudo vascular. Tá? Da mesma forma aqui, né, esse aspecto dos vasos. E naquele outro lado, né, onde a gente tinha aquele ponto central, olha, os vasos são periféricos e o ponto central não tem nada a ver com vaso, né? Eventualmente, sim, a gente pode ter o vaso. Isso aqui foi uma reconstrução de uma ressonância que o Felipe mandou, que a gente tem uma lesão ali central também, e na reconstrução mostra um vaso calibroso passando por ali, né? Aqui nesse outro detalhe, também vasos no interior. Ou seja, as duas coisas podem acontecer. Aqui é a mesma coisa. Olha, uma imagenzinha central, bifurcando, né? A gente vê a bifurcação e vê que isso, sem dúvida nenhuma, é um vaso. Tá? Então, a gente pode ter vaso e pode ter a opacidade em vidro fosco. Vamos, então, encerrar essa primeira discussão. O que representa o centro do vaso, do alvo? É vaso? É outra condição? Qual é a importância dessa definição? Nenhuma. Vou mostrar adiante que não faz a menor diferença se é vaso ou se é lesão densa. Ou seja, essa primeira discussão é uma bobagem. Vamos esquecer o que representa o centro do alvo. Mas vamos para a segunda discussão, que eu vi muitas pessoas confundindo aquilo ali com o sinal do halo invertido. Então, seria um sinal do halo invertido ou seria aquela periferia, opacidades perilobulares? Qual é a diferença? Como é que é o formato da periferia? Ele é poliédrico ou ele é arredondado ovalar? Ele compartilha paredes ou não? E para um ou para o outro, quais seriam os diagnósticos diferenciais? Então, vamos começar com o conceito final. No final da história, em pacientes com Covid-19, vai ter exatamente o mesmo significado. Se é um sinal do alvo ou se é um halo invertido, ele vai significar exatamente a mesma coisa. Antecipando, pneumonia em organização. Tá? Então, aqui a gente vê caso de halo invertido em Covid. Vejam, várias lesões, né? Elas tendem a ser arredondadas ou ovalares e não tendem a compartilhar paredes. Isso é o halo invertido. Vejam, esse caso aqui, tá? Também de Covid, um caso que a gente publicou recentemente. Olha o aspecto arredondado ou ovalar das lesões. Isso é o halo invertido. Olha que caprichosamente a gente vê uns vasos ali, né? Estranho se não tivesse a possibilidade de ter vaso naquele parênquima ali dentro, normal, é muito grande, né? Só para lembrar vocês que o halo invertido no COVID pode ter esse aspecto clássico da lesão arredondada, com vidro fosco, ou pode ter esse aspecto reticular. Eu já chamei a atenção que, nesse aspecto reticular, o grande diagnóstico é infarto pulmonar. Tá? Então, é diferente. Mas o halo convencional, que é esse aqui, é esse aspecto redondo, ovalar, tá? com essas características. E aqui, também halo invertido em pneumonia em organização, mesma coisa, vejam. Vários deles redondos e sem aquela tendência a compartilhar paredes. O sinal do halo invertido, ele tem várias causas, né? Infecciosas, não infecciosas, e uma das mais importantes é pneumonia em organização. Né? Já as opacidades perilobulares, que vão ter que ser diferenciadas do sinal do halo invertido, elas têm uma característica muito própria.
Primeiro, elas têm um formato poliédrico da periferia. E segundo, tendem a compartilhar paredes. É isso aqui. Tá vendo? Os lóbulos secundários, eles não são redondos. Eles são poliédricos, né? Então, esse aspecto poliédrico da lesão. Tanto aqui a gente vê numa superfície pleural, mostrando isso muito bem. E chamar atenção para o seguinte: esse padrão de distribuição perilobular das lesões, com aspecto poliédrico, é muito próprio de pneumonia em organização. Eventualmente, um ou outro diagnóstico pode ser feito, mas especialmente no contexto do COVID, encontrou padrão perilobular, faça o diagnóstico de pneumonia em organização. Tá? E a gente vai ver a importância disso. Então, aqui o aspecto de consolidações perilobulares. Tá vendo? Esse desenho, elas compartilham paredes e não são redondas. Tá vendo? Tendem a ser poliédricas. Várias delas, e olhem como as paredes são compartilhadas. Tá? Isso tem que tomar cuidado, eu já falei isso em outra aula, com a diferenciação para espessamento do septo. O espessamento de septo também tem o aspecto poliédrico, já que está na periferia do lóbulo secundário, né? Mas tem limite muito bem definido, porque está dentro do septo e não no parênquima pulmonar perilobular. Esse parênquima pulmonar, o limite fica absolutamente impreciso, porque é composto por alvéolos que estão cheios do material e alvéolos que estão cheios de ar. Então, o limite é muito mal definido. Tá? E aqui a gente vê um outro padrão que tem a ver com esse padrão poligonal, são essas arcadas poligonais que a gente vê na periferia da lesão. Mas, de novo, aqui, o aspecto poligonal e compartilhando paredes. Vários exemplos, né? E esse padrão perilobular, ele é visto num percentual alto de pacientes com pneumonia em organização. Aqui nesses trabalhos, mais da metade dos pacientes apresentavam padrão perilobular. Eventualmente, isso pode ser visto na microlitise. Os cálculos da microlitise tendem a acumular na periferia, mas é calcificado, é completamente diferente. Então, quando eu vejo formato poliédrico na periferia e compartilhamento de paredes, eu digo que isso é opacidade perilobular. Veja esse caso aqui, que bonito, o aspecto poligonal das lesões e o compartilhamento de paredes. Cheio de imagens densas no interior, que nesse caso aqui provavelmente são vasos. Tá? Mas não tem a menor importância. E vejam como se faz confusão disso. Esse caso aqui foi descrito, né? Uma criança na Turquia, né? Pneumonia por Covid, apresentando sinal do halo invertido. E vejam, aspectos poligonais, o alvo, né? E o compartilhamento de paredes. Isso aqui definitivamente não é sinal do halo invertido. Isso aqui é opacidade perilobular. Tá? Aqui, de novo, esse caso aqui, publicado muito recentemente, tá? Uma criança, o mesmo aspecto, vejam, aquele aspecto poligonal foi descrito como espessamento de septos interlobulares. Não é. O limite mal definido, tá, mostra que isso é opacidade perilobular. Isso realmente era uma criança que tinha pneumonia em organização, um menino de 16 anos, que fazia uso de cigarros eletrônicos. Isso era pneumonia em organização. Ou seja, pneumonia em organização não tem nada a ver com espessamento de septo interlobular. Isso aqui foi interpretado incorretamente como espessamento de septo, e na verdade é o padrão perilobular que a gente está discutindo. Olha a diferença, a nitidez dos contornos no espessamento de septo e o borramento dos contornos, né, no
espessamento na opacidade perilobular. Qual a importância disso? Enorme importância. Isso não é uma coisa acadêmica, porque o diagnóstico diferencial, a etiologia das opacidades perilobulares é absolutamente diferente das causas do espessamento de septo interlobular. Então, o radiologista tem obrigação de atentar para esses detalhes para não levar o pneumologista, o clínico, o médico assistente a incorrer em erro por um padrão mal interpretado. A importância da interpretação dos padrões é que eles servem para definir o quadro de hipóteses diagnósticas. Tá? Então, se eu interpreto errado o padrão, as hipóteses que eu vou fornecer para o médico assistente vão estar erradas da mesma forma. Mas vamos ver, no nosso contexto de Covid, qual é a importância real disso. Era um sinal do halo invertido ou era opacidades perilobulares? Pouquíssima importância, porque as duas coisas, no contexto do Covid, vão significar pneumonia em organização. E é isso que eu quero chamar a atenção. Então, o sinal do alvo. E outra coisa é o seguinte, o cuidado que a gente tem que ter com essa classificação das coisas de característico. Uma pergunta inicial foi o seguinte, o sinal do alvo era característico de Covid ou de pneumonia em organização? Ele não é característico de Covid. Ele sugere a pneumonia em organização. E vou provar isso. Isso aqui é um caso de pneumonia em organização, publicado em 2002, não existia Covid, e olha lá o sinal do alvo, lindo, maravilhoso, bem visto, em várias imagens. O que é isso? Covid? Claro que não. Isso é pneumonia em organização. Esse aqui é um caso que nós mesmos publicamos há 10 anos atrás, na época do auge do H1N1, e olhem lá uma evolução, paciente em fase inicial, um mês depois, olhem lá o sinal do alvo, tá? Aquele aspecto poligonal que eu chamei a atenção, o alvo no interior, e era H1N1. Então, sinal do alvo não é característico de Covid, é característico de pneumonia em organização. Tá? E isso é um detalhe importante para a gente não afirmar que é Covid tendo diagnósticos diferenciais de pneumonia em organização. Tá? Então, o que é importante saber? Essas opacidades perilobulares, elas traduzem pneumonia em organização. Tá? E aqui um caso, um artigo recente, né, discutindo, que a gente tem discutido muito pouco, e eu acho isso importante, pneumonia em organização associada ao Covid. Né? Discute-se muito as lesões vasculares, mas mesmo os trabalhos de patologia não têm discutido muito a pneumonia em organização. E esse trabalho aqui foi um trabalho interessante, porque ele estudou pacientes em fase mais tardia da doença, acima de 12 dias de evolução, uma média de 20 pacientes graves e, inclusive, submetidos à ventilação mecânica. E em 4 de 7 pacientes que foram à necrópsia, eles encontraram pneumonia em organização. Né? Então, isso é um detalhe importante. E aí eles dizem que a pneumonia em organização, nesses padrões, provavelmente se deveu à fase mais tardia, onde foi encontrado, que realmente onde se espera mais já essa evolução, e faz uma conclusão que eu acho que tem um significado clínico a ser pensado. Sabe? O significado exato eu não sei, mas a ser pensado. Ele diz que, embora corticoides não sejam recomendados de rotina em pacientes em fases iniciais de Covid, eles podem ter um papel importante em fases mais tardias, quando a pneumonia em organização é suspeita.
E aí a Gláucia falou, a doutora Gláucia Zanetti falou uma coisa importante que eu achei legal colocar, que talvez indo mais longe, o corticoide já poderia ter indicação, mesmo em fases mais precoces, porém, onde o padrão de pneumonia e organização fosse identificado. Então, por que eu perdi esse tempo todo discutindo isso? Porque tem muitos pneumologistas participando e eu acho que é um caso sério a pensar, né, quando a gente encontra esse padrão de imagem que é muito típico de pneumonia em organização, né, se esse uso de corticoide deve ou não ser discutido. Tá? Então, lembrar isso, que eu acho que é o mais importante. Opacidades perilobulares traduzem pneumonia em organização. Tá? E aí, para complicar mais ainda, agora, bem recentemente, na revista coreana de radiologia, eles tentaram descrever um outro sinal, que é o sinal do duplo halo, né? Quando tinha, além do sinal do halo, um outro halo mais periférico, chamado de sinal do duplo halo, também do Covid, que está aqui, que, na verdade, eu coloco no mesmo saco anterior. Isso é sinal de pneumonia em organização. Quer dizer, pode chamar de triplo halo, de não sei o que, papapá, mas o sentido disso, que interessa para a gente na prática, é que isso é pneumonia em organização. E esse caso da doutora Diana, que foi um caso assim, muito ilustrativo, você vê, ele tem o sinal do alvo, ele tinha lá embaixo o sinal do halo invertido, né? Tinha as opacidades perilobulares, e tudo isso junto, traduzindo pneumonia em organização. Para fechar com umas coisas mais amenas, vamos ver mais dois casinhos. Esse caso mandado pelo doutor Antônio Carlos Portugal, de Vinhedo, que eu falei no início da aula, é uma das pessoas que mais tem contribuído com a sessão. Eu peço a vocês, digo que qualquer dia vai acabar a sessão por falta de material, né? Então, que são super bem-vindos os casos que são mandados de fora, eles acabam se encaixando em algum momento, né? Mas esse caso aqui foi um caso bem interessante. Era um paciente jovem, piloto da Varig, vocês veem que o caso não é muito recente, né? A gente vê que são exames mais antigos, e ele fez esse exame de rotina, onde foram detectados esses inúmeros nódulos pulmonares. Um paciente assintomático. Quando a gente encontra isso, especialmente num paciente assintomático, com uma sintomatologia pouco definida, a grande preocupação disso aqui é metástases. Né? Primeira coisa que a gente tem que discutir, independente do paciente ser jovem, câncer dá em jovem do mesmo jeito, né? É pensar em metástases. Né? E aí a tomografia mostrou várias dessas lesões. Né? Não tem aqui a medição de densidade, mas foi medida. Né? E a gente vê uma lesão muito semelhante, aliás, uma lesão também grande, no fígado. Né? Essa densidade aqui, certamente, foi uma densidade baixa, foi uma densidade de líquido. E isso associado a essa lesão do fígado, né, eu não espero densidade líquida em metástases. Né? E essa densidade do fígado fez suspeitar da possibilidade. Isso eram cistos hidáticos no pulmão. Né? Então, um diagnóstico diferencial importante para metástases são esses cistos hidáticos, vistos especialmente em algumas regiões do país, no sul, mas com esse fluxo grande de pessoas, a gente pode encontrar isso em qualquer lugar. Esse outro caso, também do Dr. Antônio Carlos Portugal, é um homem de 40 anos com tosse seca há 30 dias. E o mesmo padrão de nódulos disseminados. Não são nódulos pequenos, tipo tuberculose miliar, vejam, tem nódulos de tamanhos variados,
um maior como esse aqui, outros menores, também um quadro muito sugestivo de metástase pulmonar. Primeira olhada que a gente dá num paciente com essa idade, com essa história e com essa radiografia, a primeira preocupação tem que ser metástase. Ninguém vai pensar em outro diagnóstico num primeiro tempo. A tomografia mostrando, confirmando isso, múltiplos nódulos de tamanhos variados, está vendo? Uns menores, outros bem maiores, né? Densidade de partes moles, não tem calcificação, nada disso. Ou seja, a possibilidade continua sendo a mesma. E esse paciente acabou indo a uma biópsia pulmonar. E essa biópsia mostrou histoplasmose. Então, uma outra doença infecciosa, a gente viu a hidatidose, agora a histoplasmose fazendo um quadro semelhante, né? Simulando metástases. E vejam, eu não tenho exatamente o intervalo, só tenho o que foi no ano seguinte, mas não sei em meses quanto foi, mas vejam a resposta, né? Os nódulos diminuíram bastante, tanto em quantidade quanto de tamanho, né? Então, uma evolução bastante favorável com o tratamento. E aqui um último caso muito interessante, que veio de Belo Horizonte, da doutora Andréia Bastos. Era um homem de 39 anos, era um trabalhador rural, que tinha clínica de dispneia 6 meses e tinha perda visual progressiva à esquerda. E o padrão da tomografia é semelhante aos 2 casos anteriores. Pequenos nódulos, né? Nódulos de tamanhos variados, não são nódulos do tipo miliar, tipo tuberculose miliar, tem nódulos grandes também, né? Disseminados. Mesmo problema, mesma primeira hipótese de metástases, ou seja, um caso que se superpõe aos anteriores. Só que esse aqui tinha uma característica que chama muito a atenção. Os nódulos são todos do mesmo tamanho. Eles têm todos cerca de 1 centímetro de diâmetro, né? Mas vejam, caprichosamente, eles são todos do mesmo tamanho. Aí vocês vão dizer, tem um pequenininho aqui. Não. Se você vê, ele é muito mais impreciso, ele está cortado numa face fora do centro. Mas esses nódulos que a gente está vendo bem, com a densidade igual, cortados no centro, têm todos o mesmo diâmetro. E aí vamos pensar em cima do que a gente viu. Será que é outro caso de cisto hidático? Será que é outra histoplasmose? Será que, enfim, são as tais metástases que a gente esperou em todos eles? Será que é uma cisticercose? Ou será que é uma tuberculose? Então, chamando a atenção disso que eu mostrei, os nódulos de tamanhos variáveis, comparem com aquela histoplasmose que eu mostrei antes, né? Os nódulos de tamanhos variados, aqui os nódulos do mesmo tamanho. E tinha uma coisa que fez o diagnóstico, né? Que era o seguinte, tinha essas lesões também nas partes moles. Tá? Várias lesões de densidade baixa, várias lesões hipodensas nas partes moles. E aí? E aí que ele também tinha algumas lesões desse tipo no coração. Vejam, lesão aqui no coração, lesão aqui nas partes moles. Olha, e essas lesões estão na musculatura, né? Várias lesões na musculatura. Aqui, inclusive, a gente com boa vontade vê que tem um pontinho denso nessa lesão. Essa lesão tem um pontinho denso no interior, né? Então, a gente já começa a ter aí a pista para o diagnóstico, né? Isso era cisticercose. Tem cisticercos na musculatura, né? Tem cisticercos no coração e no pulmão. A cisticercose muscular não é nada de raro, isso é comum, né? Mas
o comprometimento pulmonar e cardíaco, esse é muito menos comum. Tá? Então, esse caso acabou sendo até publicado pela raridade, pelas características da lesão. A cisticercose, causada por uma tênia, né? Em geral relacionada à ingestão de carne contaminada mal cozida, né? E as lesões são mais comuns em cérebro, músculos, fígados e olhos, mas raramente pega pulmões, pleura e coração. E aqui um detalhe para vocês verem bem aqueles pontinhos densos que eu chamei a atenção. Tá? E por que ele tinha aquele comprometimento visual na história? Porque tinha também um nódulo aqui comprimindo o nervo óptico à esquerda. E tinha vários daqueles cisticercos no parênquima cerebral, com aquela característica do pontinho denso central. Né? Aqui, para vocês verem, não é desse paciente, um caso da doutora Cláudia, lá da USP, né? Mas mostrando na ressonância os cisticercos abundantes no parênquima cerebral e a gente vê o bichinho lá dentro. Aquele pontinho é o bicho. Né? Se vocês olharem com muita atenção, vocês vão ver até que eles até mexem um pouquinho. Tá? Isso são os cisticercos dentro da lesão. Tá? O que é mais comum a gente ver, especialmente em radiografias de extremidades, de partes moles, é quando ele calcifica. Então fica esse aspecto dessas calcificações comparáveis a grãos de arroz, né, nas partes moles. Mas aqui o cisticerco antes de calcificar. Veja, esse caso foi um caso que a gente publicou ano passado, né, as lesões nas partes moles com esse aspecto da calcificação alongada em grão de arroz, que é muito característico da cisticercose. Né? E vamos então, já temos 1 hora, vamos ficar por aqui, e eu volto a pedir a vocês, volto a dizer que eu gostaria muito de receber algum tipo de retorno no chat, especialmente daquela discussão do alvo do Covid, a importância ou não que vocês acham que isso possa ter. Então, muito obrigado. Semana que vem, então, a gente tem outra aula. Semana que vem eu estou pretendendo discutir embolia pulmonar não trombótica, uma série de causas de embolia pulmonar diferentes da doença tromboembólica comum. Então, muito obrigado a todos, uma ótima semana para todo mundo. E, Milene, por favor, pode abrir os microfones para quem quiser fazer algum comentário. Um abraço para todo mundo. Bom dia, Edson. Muito obrigada pela aula. Tá bom? Beijo bem Lúcia? grande. Eu? Pois é. De vez em quando eu reconheço a voz, tá vendo? Tô vendo, tá certo. Muito obrigada. Oi, Beijo, Lúcia. Oi, Edson, Miguel. Oi, Miguel. Tudo bem? Super abraço, tudo bem? Você poderia me mandar aquele artigo da pneumonia organizante na Covid? Votação. Porque a gente tem visto isso também. Até eu estou tratando uma paciente cuja resposta clínica foi em 48 horas. Olha, é mesmo? Rapaz, 30 dias depois de ela ter tido Covid, ela tinha melhorado, sem febre, sem tosse, ela volta a ter os mesmos sintomas e infiltrou o pulmão com consolidação periférica, vidro fosco. Aí fiz uma broncoscopia com lavada, não veio nenhum micro-organismo. E aí eu propus a ela tratar com pneumonia organizante e a resposta foi em 48 horas e ela não tem nem mais ausculta 30 dias depois. Então, eu queria ver esse artigo. Tá. Porque... Miguel, se você não se incomodar, porque eu vou ter uma outra aula em seguida, manda para mim um e-mail, só para eu não esquecer. Tá? Tá bom. Manda que eu te mando em seguida. Abraço, então. Um abraço. Tá, tchau, Miguel. Aula, tá? Bom dia a todos aí. Tchau. Um abraço. Tchau. Bom dia, Edson. Muito obrigado. Mais uma vez. Sua aula é excelente. Obrigado, Jorge. Um abração para você também. Obrigada, Edson. Que maravilha de aula. Quem está falando? Ficar emocionada. Zelina. Oi, Zelina. Obrigado. A gente chega a ficar emocionada. Jorge. Eu e ver como medicina é bonito. Um beijo, Zelina. Obrigado.
Edson, Diana, de Portugal. Oi! E Maravilha. aí, gostou? Maravilha. Você é um gênio, hein? Um gênio. Não, tô falando, gostou do material que você mandou. Se não fosse tua ajuda, eu não tinha podido mostrar isso. Não, é o seu gênio, não é o material. É a beleza do seu pensamento, do seu olho. Não, fantástico. É um avanço na medicina. Não, é história, Edson, é história. Maravilha. Muito obrigado, muito Imagina, obrigado. querida. Um beijo grande para você. Obrigado a você. Beijo. Ok, gente. Ficamos então por aí. Uma ótima semana aí para todo mundo. Milene, sempre obrigado a você. E semana que vem estamos juntos novamente. Mais uma coisinha, Edson. Eu compartilho com a Gláucia essa hipótese dela de se fazer corticoide quando o doente não melhora, mantém as lesões pulmonares. Isso provavelmente é pneumonia organizante. Valeu, então, Edson. Um abraço. Super abraço, Miguel. Tchau. Tchau. Bom, gente, um abraço para todo mundo. Estou saindo, então. Foi ótimo estar com vocês. Tchau.